Salve, salve, rapaziada! Então, gente, nós vínhamos falando no vídeo anterior sobre a América Latina durante o final da Segunda Guerra Mundial e durante principalmente a Guerra Fria, e começamos então a falar dos governos populistas latino-americanos e focamos, é claro, no exemplo clássico do governo de Juan Domingo Perón na Argentina. Mas quando estamos falando ali do início do peronismo na Argentina, mesmo até antes da gente ter propriamente um peronismo, a gente está falando de um Perón que governa não sendo exatamente um cara de esquerda. Aliás, ele é um cara que combate muito o chamado socialismo, que reprime os comunistas e os anarquistas. Então ele é um conservador. Este é um governo que não está ali nem na direita nem na esquerda. Bom, os populismos latino-americanos começam dessa forma. No entanto, conforme a gente vai tendo a passagem das décadas, o populismo latino-americano vai ganhando uma pimenta revolucionária e ele vai então migrando cada vez mais em direção à esquerda. E quando nós falamos de regimes chamados de populistas, de governos populistas na América Latina, que tem mais esse perfil de esquerda, nós lembramos evidentemente do caso do governo de Salvador Allende no Chile, que foi um governo bem curtinho, que durou apenas 2 anos, salvo engano, mas que já vai marcar a história. E lembrando que ele durou apenas 2 anos por conta de um golpe militar no 11 de setembro. Sim, temos ali um outro 11 de setembro no Chile. Bom, vamos lá entender então um pouquinho sobre este exemplo clássico de um populismo de esquerda na América Latina. Falamos então do governo de Salvador Allende no Chile. Bom, galera, o Salvador Allende ele vai ser eleito por uma coalizão, uma união de políticos mais à esquerda, que será a Unidade Popular. E assim então ele vai assumir a presidência da República. A ideia da Unidade Popular era fazer, note, uma transição para o socialismo de uma forma gradual, de uma forma lenta, dentro da institucionalidade. Então a ideia era fazendo reformas e reformas, mudando de pouquinho em pouquinho a própria institucionalidade dentro das leis, até chegar a um regime socialista, sem recorrer, portanto, a uma revolta armada, a uma chamada revolução. Não, a ideia aqui era fazer uma transição mais gradual para o socialismo. Tanto que esta via para uma revolução dentro da institucionalidade, que pode parecer uma contradição em termos, vai ser chamado da via chilena ao socialismo. Então note, estamos falando aqui, evidentemente, de um governo que se pretende socialista, de um governo que se pretende uma esquerda radical. Então isso difere muito o caso de Salvador Allende do caso de Juan Domingo Perón na Argentina. Bom, nesse sentido, então, de um governo mais à esquerda, um governo socialista, nós teremos no Chile uma série de nacionalizações de empresas estrangeiras. Então, estamos falando aqui principalmente das empresas de extração de cobre no Chile, que são muito importantes, vocês devem ter uma noção disso pelas aulas de geografia. A gente também está falando aqui de empresas de telecomunicação. Então, essas empresas, boa parte delas de propriedade de empresas estadunidenses, esses meios de produção, para utilizar um vocabulário marxista, serão nacionalizados. Bom, essa nacionalização, então, gente, vai levar que o governo de Salvador Allende do Chile ganhe, evidentemente, uma inimizade dos Estados Unidos, das empresas estadunidenses, que vão então mobilizar o governo estadunidense para boicotar o governo de Salvador Allende no Chile. Bom, então a gente está falando aqui também de algumas expropriações que vão acontecer, que é quando então essas propriedades serão tiradas da burguesia e serão entregues ao Estado ou serão entregues a cooperativas de trabalhadores. Nesse sentido, nós também temos uma reforma agrária acontecendo no Chile, a partir então de uma partição das terras, a partir então de uma divisão mais igualitária das terras férteis no Chile, dando mais possibilidade de produção para o campesinato chileno, para aqueles camponeses então que antes eram participantes de movimentos de trabalhadores sem terra. Bom, gente, isso talvez já seja algo familiar para vocês aqui, evidentemente, por conta da fama do MST no Brasil. Mas a América Latina como um todo também buscou fazer as suas reformas agrárias. Então, tirando a propriedade da terra
de latifundiários, ou seja, grandes proprietários de terra, que não utilizam a terra de forma produtiva, que deixam a terra ali sem fazer nada, apenas esperando um momento em que o valor daquela terra seja maior para que o cara possa vender essa terra e assim o cara ganha muito dinheiro. É aquela lógica de comprei quando era barato, estou vendendo quando está caro, mas o cara não produz nada ali naquela terra. Então, segundo a perspectiva de algumas pessoas, evidentemente que, bom, se você não está usando essa terra, a propriedade que você tem dela não deve ser garantida. O direito de propriedade só existe se você dá um uso social para aquilo. Então, segundo o governo chileno de esquerda, ali do Salvador Allende, se você não usa aquela terra devidamente, você terá essa terra expropriada pela reforma agrária e assim daremos um uso produtivo a esta terra. Bom, evidentemente que tudo isso foi fazendo que a classe proprietária chilena, com que a burguesia chilena, fosse ganhando uma inimizade com o governo de Salvador Allende. Bom, gente, só que este governo vai ter uma ampla participação dos trabalhadores, principalmente no governo do Allende, vai se ampliar as formas dos trabalhadores controlarem a própria empresa, coordenarem as empresas. E assim, então, os trabalhadores terão funções fundamentais na gestão e no lucro das próprias empresas, o que também já era uma ideia de desalienação do trabalho, já era uma ideia socialista dos trabalhadores eles próprios, então, passarem a controlar a forma de produção e distribuição da riqueza. Note, estava-se tentando aqui uma transição bem gradual para o socialismo. Qual que é a grande questão que vai impedir o governo de Salvador Allende? Nós vamos ter a direita se aliando aos Estados Unidos, se aliando à CIA, né, que é uma agência internacional dos Estados Unidos que visa intervir nos vários países que os Estados Unidos então têm algum interesse. Então, a direita do Chile vai se juntar com os Estados Unidos para então começar a promover um boicote contra o governo de Salvador Allende. Então, vão ser feitos propagandas, vão ser feitos lockouts, vão ser feitos... Lockout é basicamente ali uma greve patronal, eles vão então impedir a produção para ter uma percepção de que a economia chilena não está funcionando durante o governo Allende. Eles vão fazer atentados contra representantes do governo, sabotagens à produção e até assaltos. Bom, o governo chileno vai se transformar, o Estado chileno, o Chile vai ficar cada vez mais num caos econômico. Nós teremos uma famosa paralisação ali dos transportes no governo chileno, o que vai deixar muito complicada a situação de vida no Chile. E após então um governo de intensos debates ali, de uma intensa disputa, e uma disputa que não tinha nada de limpa, né? A gente tá falando aqui dos caras querendo passar o tapete, fazendo sabotagens o tempo inteiro ao governo Allende. Bom, esse processo vai acabar com os militares chilenos de direita sendo auxiliados pelos Estados Unidos para dar um golpe contra o governo de Allende. Os militares, então, liderados por Augusto Pinochet, vão, pasmem, bombardear o Palácio de la Moneda, onde estava o presidente Salvador Allende. E ali, então, Salvador Allende vai morrer dentro daquele palácio que estava sendo bombardeado durante o 11 de setembro do Chile. E assim, então, acaba o governo socialista de Salvador Allende e inicia-se no Chile o governo de Augusto Pinochet, que se transformará numa das ditaduras mais sanguinárias na América Latina. É essa a conclusão final do governo ali do Salvador Allende, que tentou a sua via chilena ao socialismo. Bom, galera, mas então falamos dessa característica ali de um populismo mais à esquerda, mas agora então vamos falar de uma outra grande virada política que acontece na América Latina durante a Guerra Fria, que também significa um deslocamento à esquerda na política latino-americana. Estamos falando aqui, evidentemente, da famosa Revolução Cubana. Então vamos buscar entender um pouquinho da Revolução Cubana, já iniciando com esta foto icônica desse que você já reconheceu, Ernesto Che Guevara.
Bom, gente, Cuba, só para situar a gente aqui no mapa, está ali na América Central. É uma ilha caribenha ali na América Central. Note, muito próxima dos Estados Unidos, muito próximo da Flórida, da Península da Flórida, especificamente muito próxima da cidade de Miami. Isso vai fazer com que Cuba seja especialmente importante na Guerra Fria por conta da crise dos mísseis, que você provavelmente já ouviu falar. Mas não é disso que a gente vai focar aqui hoje, não. Bom, gente, o que acontece então? Antes da Revolução Cubana, Cuba era governado por uma ditadura, a ditadura de Fulgêncio Batista, a ditadura de Batista, como se costuma chamar. E nesta ditadura, que durou de 52 a 59, a gente vai ter uma grande presença do imperialismo estadunidense em Cuba. É esse período que Cuba vai ter ali vários hotéis, cassinos, boates vinculados aos Estados Unidos, uma intensa presença também das máfias estadunidenses em Cuba. Então Cuba tinha esse cenário de uma coisa bastante falida, né? Era uma espécie de parque de diversões ali dos Estados Unidos, um certo parque de diversões bastante imoral, inclusive. Bom, gente, esse que vai ser uma espécie de um cenário do que a gente via a Cuba antes da Revolução. E é claro, Cuba então vai se destacar como uma produtora ali de gêneros tropicais. Então a gente vai ter o tabaco, o açúcar ali sendo produzido em Cuba. Bom, galera, e a gente via também uma grande presença, como eu falei, das empresas estadunidenses ali em Cuba, que eram defendidas, que era garantido o direito dessas empresas ali pela ditadura do Fulgêncio Batista, que era uma ditadura então apoiada amplamente pelos Estados Unidos, que garantia os interesses dos Estados Unidos na ilha, naquela região cubana. Bom, gente, Cuba pertencia, claro, então a uma zona de influência dos Estados Unidos. Lembrem-se que já há bastante tempo Cuba pertence a essa zona de influência, já que de uma zona de influência direta dos Estados Unidos na América Central, com os Estados Unidos já tendo até colocado as suas próprias tropas em Cuba, ali no começo do século XX, para impor regras, leis em Cuba. Então lembremos das emendas Platt, que são impostas pelos Estados Unidos quando eles ainda estavam ocupando militarmente Cuba, após expulsar os espanhóis ali da ilha, com a utilização da chamada política do Big Stick, ali o corolário Roosevelt, que complementa a doutrina Monroe. Bom, mas eu já estou me afastando muito do tema aqui, né? Não vamos voltar tanto assim nas aulas de imperialismo. Gente, o que acontece? Nós começamos a ver cada vez uma oposição maior à Revolução Cubana, falei errado. Nós começamos a ver cada vez mais uma oposição à ditadura de Batista, o que vai levar à Revolução Cubana. Agora sim eu acertei. Bom, gente, então diversos movimentos começam a se articular como movimentos de oposição ao regime de Batista. Bom, forma-se ali então uma guerrilha camponesa em Cuba, cujos principais líderes são ninguém mais, ninguém menos que Fidel Castro e Che Guevara, Ernesto Che Guevara, ambos que vocês veem ali representados na foto que está à direita. Junto deles nós também temos o irmão de Fidel Castro, o Raul Castro, que não terá uma preponderância tão grande quanto o seu irmão, mas será alguém fundamental, que inclusive depois se transformará em um presidente de Cuba. Mas então nós temos aqui como principais lideranças Fidel Castro e Che Guevara. Bom, a partir desta guerrilha organizada pelos dois, a gente vai ter uma vitória da Revolução Cubana, conseguindo a derrubada do governo de Fulgêncio Batista. Então, Fulgêncio Batista é obrigado a fugir da ilha com várias outras pessoas defensoras do seu governo, majoritariamente eles vão ali para Miami, para os Estados Unidos, e Fidel Castro, então, é colocado no poder pela Revolução Cubana. Bom, institui-se aqui a partir de agora, da Revolução Cubana, um governo nacionalista de esquerda. Cuidado, ainda não era um governo comunista, mas era sim um governo nacionalista de esquerda, então que já trazia essa ideia de uma defesa da nação latino-americana, né, da nação cubana aqui nesse caso, contrariamente aos interesses estadunidenses na região ou até mesmo aos interesses europeus, que, note, era algo que estava presente também em Perón e que estava presente em maior medida no governo de Allende. Então, note como existe uma comunicação aqui. Veja, isso também está presente em certa medida no governo Vargas, isso está presente ali no pensamento de Leonel Brizola, no pensamento de João Goulart. Então, o nacionalismo ele está presente em vários momentos aqui. A gente poderia falar de outros exemplos, como é o caso do sandinismo na Nicarágua, as guerrilhas na Guatemala, enfim.
enfim. Então isso é uma coisa que paira pela América Latina, esse nacionalismo paira pela América Latina neste momento aqui, e Cuba é mais um desses exemplos, sendo um exemplo mais vinculado a uma radicalidade de esquerda, mas que, cuidado, ainda não é socialista. Bom, então, esse governo nacionalista de esquerda será um governo favorável aos camponeses, afinal a gente está falando aqui de uma guerrilha camponesa que consegue fazer a revolução, e a partir disso então, bom, é necessário agradar esses camponeses que, enfim, fizeram a própria revolução. Então, este governo revolucionário cubano fará uma reforma agrária, partilhando, portanto, a terra entre os camponeses, nacionalizando várias terras que antes eram de proprietários estadunidenses, de empresas estadunidenses, tirando também a propriedade de oligarquias locais vinculadas à ditadura de Batista, e essas terras então serão entregues aos camponeses, que passarão a dar uma outra função social àquelas terras. A gente vê então uma série de nacionalizações acontecendo também, principalmente nacionalizações de multinacionais estadunidenses que eram responsáveis pelo refino do açúcar em Cuba. E a partir daqui, então, o próprio Estado cubano que vai refinar este açúcar e utilizar os ganhos monetários disso para ampliar o Estado cubano. Bom, gente, só que então, evidentemente, os Estados Unidos não gostou nada disso, pois perdeu as suas propriedades em Cuba, perdeu as oportunidades de lucro que tinha em Cuba. Os Estados Unidos não vai deixar por isso mesmo, é claro, os Estados Unidos vai buscar uma retaliação. Como assim? Até parece uma ilhazinha desse tamaninho aqui na América Central, zona de influência do imperialismo estadunidense. Galera, obviamente que os Estados Unidos não ia deixar por menos, gente. A história dos Estados Unidos na América Latina é de uma interferência contínua aqui. Eles chamam isso aqui de quintal. Então os caras não podiam deixar, que é isso? Uma revolução que vai zoar com os Estados Unidos? Não, mas jamais. Então os Estados Unidos vai começar a mostrar os seus tentáculos imperialistas frente a Cuba. Os Estados Unidos vai impor a Cuba, então, o famoso bloqueio, o embargo econômico dos Estados Unidos. Como que isso funciona? Galera, isso é basicamente uma tática de guerra mais velha que andar pra frente. A ideia de você impedir que o seu inimigo consiga comunicações econômicas, consiga estabelecer redes comerciais, e essa é uma forma então de desabastecer o seu inimigo, prejudicando então a qualidade de vida, prejudicando a possibilidade de manutenção de uma vida normal dentro ali da área atacada pelo bloqueio econômico. Lógico, existem níveis e níveis de um bloqueio econômico. Um cerco militar, às vezes, visa fazer realmente aquela população morrer de fome, não ter comunicação nenhuma. Às vezes, o que eles buscam aqui é apenas deteriorar as qualidades de vida para provar, né, para que aquele governo não é capaz de entregar uma condição de vida mínima para a população. Bom, gente, mas, de todo modo, os Estados Unidos então impõem esse bloqueio, esse embargo econômico, que funcionava mais ou menos assim. Veja, ou você faz comércio com os Estados Unidos, ou você faz comércio com Cuba. Só que, gente, pelo amor de Deus, ou você faz comércio com a maior economia do mundo, com a maior indústria do mundo à época, ou você faz comércio com uma ilha caribenha pobre, subdesenvolvida do terceiro mundo. Galera, é óbvio que todo mundo vai escolher fazer comércio com os Estados Unidos e ninguém então vai fazer comércio com Cuba. Se você fizesse comércio com Cuba, os Estados Unidos falavam, bom, então eu não vou fazer comércio com você. Bom, assim então, o bloco capitalista por inteiro deixa de fazer comércio com Cuba e vários países capitalistas deixam de fazer comércio com Cuba. Cuba, então, fica no mato sem cachorro, fica sem poder comprar as mercadorias que ela tanto necessitava de vários lugares. Evidentemente que a ilha não tinha condição de produzir tudo que demandava, todas as máquinas, equipamentos, ferramentas, roupas, remédios, comida. A Cuba precisava comprar coisas vindas de fora, ainda mais sendo um pequeno território como ainda é hoje. Então, Cuba vai buscar relações econômicas fora do mundo capitalista. Lembre-se, estamos na Guerra Fria, você já tinha esquecido, né? Mas estamos na Guerra Fria. Então, Cuba passa a se aproximar do bloco socialista. Cuba, então, vai passar agora a buscar relações dentro do bloco socialista para que ela consiga manter uma economia saudável. Assim, então, Cuba vai se aproximar da União Soviética. Aí que os Estados Unidos não vai admitir mesmo o que uma ilha caribenha, zona de influência direta dos Estados Unidos, virá próximo dos socialistas durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos não admitiria de forma alguma. Bom,
os Estados Unidos então vai se mancomunar, ele vai se relacionar então com aquelas pessoas em Cuba que eram contra a revolução, que tinham fugido da revolução, muitos deles porque tinham perdido as suas propriedades graças à reforma agrária e às estatizações que haviam acontecido em Cuba. Então, os Estados Unidos vai armar os opositores cubanos à revolução, vai dar inteligência a eles e vai então organizar a invasão da Baía dos Porcos, com uma forte então participação dos Estados Unidos, que vai então auxiliar os exilados cubanos a atacar a revolução. No entanto, os revolucionários descobrem dos planos e conseguem se preparar para defender este ataque, esta invasão que acontecia ali na Baía dos Porcos. Bom, e assim então os revolucionários conseguem resistir à invasão da Baía dos Porcos, inclusive com um amplo apoio popular, e esta invasão arquitetada pelos Estados Unidos é derrotada, o que foi mais uma grande vergonha e um grande absurdo para os Estados Unidos na região. E aí você já está entendendo por que Cuba incomoda tanto os Estados Unidos até os dias de hoje. Bom, gente, esta aqui é uma fotinha da invasão da Baía dos Porcos, né, com tanques de guerra, para você entender que o negócio não era brincadeira, não. Bom, mas então a partir da derrota da invasão da Baía dos Porcos, as coisas vão mudar em Cuba. Aliás, só para complementar aqui, a gente não vai falar disso porque nós já destacamos isso nas outras aulas de Guerra Fria, mas após a invasão da Baía dos Porcos ser derrotado pelo governo revolucionário, Cuba vai ampliar ainda mais as suas relações com a União Soviética, buscando o apoio da União Soviética. Cuba, então, se transforma num governo comunista. Cuba adere ao marxismo-leninismo, apesar de continuar se vinculando ao movimento dos não alinhados, apesar de ainda fazer parte do terceiro mundo e não do bloco socialista controlado pela União Soviética de uma forma mais direta. Bom, a questão é que, com essa aproximação, a União Soviética vai fazer um acordo com Cuba para instalar mísseis nucleares em Cuba que estariam muito próximos dos Estados Unidos, de uma forma que os Estados Unidos não conseguiriam se defender. Gente, era a mesma coisa dos Estados Unidos ter uma arma apontada para a cabeça. Perdão, porque a União Soviética ter uma arma apontada para a cabeça dos Estados Unidos sem a possibilidade dos Estados Unidos se defender. Bom, os mísseis com certeza atingiriam a Flórida e poderiam até atingir a capital, em Washington. Os Estados Unidos não vai aceitar essa situação e inicia-se então a crise dos mísseis, com todo aquele papo de se a União Soviética não retirasse os mísseis, os Estados Unidos invadiriam Cuba, mas aí a União Soviética garante a proteção de Cuba. Nós estivemos muito próximos de uma guerra nuclear aqui neste momento, em Cuba, que teria como epicentro Cuba, mas seria uma guerra nuclear de proporções mundiais, com mísseis transcontinentais carregados com ogivas nucleares. E a partir disso, então, evidentemente, isso sendo uma sandice sem tamanho, nós conseguimos uma negociação, né, em que, lembre-se, a União Soviética tira os mísseis de Cuba e, em troca, os Estados Unidos tiram os seus mísseis da Turquia, que também, por sua vez, está muito próximo do centro político da União Soviética. Mas, enfim, eu já falei demais, né? Como eu falei, isso aqui foi apenas uma recapitulação, só para vocês terem dimensão que isso acontece nesse momento aqui de uma maior aproximação entre a União Soviética e Cuba. Por que isso tudo acontece? Gente, porque Cuba sabia que, se não se aproximasse mais ainda da União Soviética agora, Cuba não resistiria a uma próxima invasão. Cuba não resistiria a uma próxima investida dos Estados Unidos. Gente, pelo amor de Deus, por mais que você possa ser favorável ao governo cubano e pensar, uau, que legal, o bravo povo cubano resistiu contra os Estados Unidos. Galera, resistiu uma vez. Era óbvio que se os Estados Unidos tentassem seriamente de novo, Cuba iria perder. Então, Cuba tinha essa dimensão, Fidel Castro tinha essa consciência, então ele buscou a proteção da União Soviética com esses mísseis. E assim, então, após a crise dos mísseis, a gente vai ter a situação sendo minimamente assentada e ali ninguém mais mexendo com essa questão, porque foi uma questão extremamente séria entre União Soviética e Estados Unidos. Bom, mas enfim, esta presença da União Soviética, mudando um pouco de assunto agora, vai também levar a maiores possibilidades de investimentos em Cuba. Pois então a União Soviética vai auxiliar de certa forma a economia cubana, vai fornecer mercados para a economia cubana com quem Cuba pudesse trocar, a União Soviética vai fornecer maquinário para Cuba. Essa será uma relação um tanto contraditória, que terá suas idas e vindas, mas enfim, permite uma certa melhora da economia cubana. Bom, isso leva à possibilidade, então, de Cuba
Fazer investimentos sociais. Cuba percebe, cara, não tem como a gente produzir tecnologias das mais sofisticadas aqui que demandem muitos recursos. Então nós precisamos investir em gastos de baixo custo. Bom, a partir disso, então, faz-se principalmente investimentos sociais em educação e em saúde. Estas fotos que vocês estão vendo aqui é a foto de uma grande campanha de alfabetização que acontece em Cuba, que consegue então levar à erradicação do analfabetismo na ilha, nesse país caribenho bastante pobre. Então veja só como a revolução consegue uma conquista bastante importante, acabando com o analfabetismo e ampliando demais o sistema educacional. Além disso, Cuba passa a ter investimentos em saúde que fazem com que a ilha tenha um sistema de saúde exemplar que vai conseguir atender a contento boa parte, se não a totalidade da população cubana neste momento ali de Guerra Fria, em que Cuba podia se relacionar com o bloco socialista. Bom, gente, além disso, Cuba vai passar a adotar um discurso bastante contundente agora, contrário aos Estados Unidos, denunciando sempre os Estados Unidos nas suas tentativas de intervenção imperialista. Gente, lembrem-se sempre vocês dos famosos discursos longuíssimos de mais de 4 horas, acho que até 5 horas, de Fidel Castro na ONU, onde ele vai denunciar de forma frontal o imperialismo estadunidense, se colocando contrário aos Estados Unidos. Bom, Cuba também vai adotar uma postura de apoiar outras revoluções socialistas que aconteciam ali durante a Guerra Fria. Estamos falando então do Congo, da Bolívia e de Angola, locais onde inclusive o Che Guevara vai atuar depois dele sair do governo cubano. Bom, os Estados Unidos, no entanto, não vai deixar barato. Os Estados Unidos, ele vai continuar intervindo em Cuba, boicotando a economia cubana o quanto puder. Mas, enquanto Cuba tinha ali uma relação com o bloco socialista, a situação não ficava tão séria. A situação ficou muito pior para a economia cubana com o fim da Guerra Fria, com o fim do bloco socialista, a dissolução da União Soviética. E aí Cuba se viu num mar revolto, Cuba se viu à deriva, pois não tinha relações econômicas com quem ela estabelecesse mais. Então isso leva a uma crise econômica gigantesca na ilha. Crise esta que, apesar de idas e vindas, ainda se mantém bastante presente em Cuba, já que o embargo dos Estados Unidos, o bloqueio econômico dos Estados Unidos, ainda segue. Beleza, gente? Bom, esta foi uma breve história da Revolução Cubana, do governo cubano socialista que se estrutura a partir dali. Então, na próxima aula, a gente vai começar a dar conta das ditaduras na América Latina. Então, vejam ali o próximo vídeo para a gente conseguir finalizar. Então, não se esqueçam de acessar o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!